Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, faço aqui uma rápida apresentação para vocês e apresento também as relíquias de Luiz e Zélia Martin, e com certeza já está sendo uma bênção de Deus no nosso meio. Bem, eu sou Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família, lá da região Ipiranga. Nossa comunidade tem 27 anos e meio de fundação. Nosso carisma é ser família, comunidade de amor, segundo o projeto original de Deus. E a nossa missão é evangelizar e resgatar a família. Nós estamos com a nossa sede aqui no Ipiranga, como disse. Temos também as missões da comunidade na Diocese de Santos, de São José do Rio Preto, e também lá na Diocese de Assis, interior de São Paulo. Temos ainda um casal da comunidade lá em Campinas, outro em Paudalho, que é vizinho do Recife, e mais 3 consagrados nossos em Vitória, no Espírito Santo. Sou casado há 33 anos com a Rosana, minha esposa, está aqui. Temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu, né? Nós perdemos 2 durante a gravidez. Nossos 2 filhos mais velhos já são casados e nos deram 3 grandes presentes, nossos 3 primeiros netos, o Miguel com 4 anos, Antonella com 3 e o Guilherme com 1 ano e meio. Luiz e Zélia, Santos Luiz e Zélia Martin, né? Os santos pais de Santa Teresinha. São santos, foram canonizados pela igreja porque eram os pais de Santa Teresinha? Não, pelo contrário. Teresinha foi santa porque os seus pais foram santos. E nós temos aqui a presença das relíquias de primeiro grau. Temos um pedacinho do corpo de Luiz, um pedacinho do corpo de Zélia. Não sabemos que parte do corpo é, mas é tecido humano. Então nós temos aqui, como disse o padre Paulinho na missa, com este corpo que eles glorificaram a Deus aqui na terra, né? E a igreja nos ensina que quando temos a presença das relíquias dos santos, nós temos uma presença especial deles no nosso meio. Não é apenas uma fotografia, é uma presença especial desses queridos santos no nosso meio. Só para efeito de curiosidade, aqui nessa parte central do relicário, que veio lá da França, esse aqui nós mandamos colocar, fazer aqui no Brasil, né? Para dar um pouco mais de destaque, mas essa parte central veio lá da França, do Santuário de Lisieux. Aqui nós temos a réplica da borda de um relógio que Luiz Martin fez. Ele foi relojoeiro. A profissão dele, relojoeiro, joalheiro. Zélia foi rendeira. E ele fez um relógio e deu de presente para Teresinha. Aqui ela está com 4 anos, né? Nessa foto. Mas deu de presente para ela quando ela fez a primeira comunhão com 9 anos de idade. Aqui então a réplica da borda desse relógio. O relógio original está na casa onde eles moraram lá em Lisieux, depois da morte de Zélia. Luiz vai com as 5 filhas para Lisieux, lá onde é mais conhecido Lisieux, né? Porque Teresinha viveu lá dos seus 4 anos e meio, 5 anos, até a sua morte com 24, o tempo que ela viveu no Carmelo de Lisieux. Enfim, a cidade de Lisieux é bem mais conhecida do que onde ela nasceu, Alençon, que também é uma cidade muito especial. Ali Luiz e Zélia se conheceram, ali eles se casaram, ali eles tiveram todos os seus 9 filhos, enfim. Mas este relógio, o original, está lá na casa de Lisieux. E ainda no verso da relíquia nós temos uma outra curiosidade, que é, para quem está na internet, ali é mais fácil ver assim, né? Uma réplica de uma medalha que Luiz fez e deu de presente para Zélia no dia do casamento deles, que aqui retrata o casal bíblico Tobias e Sara. Luiz gostava muito do livro de Tobias, então aqui ele fez a medalha, Tobias e Sara,
deu de presente para Zélia no dia do casamento. O original dessa medalha está num pequeno museu anexo à casa deles lá em Alençon, né? A terra natal de Santa Teresinha. Quando a gente olha para a vida, o testemunho de santos e de um modo especial de um casal, isso quer dizer muito para nós que somos família. É possível a santidade para nós que somos casados, para nós que somos família, para aqueles que têm a vocação ao matrimônio. Mas nem sempre foi assim, né? Mas antes de falar um pouco da história deles, é importante a gente destacar a vontade do coração de Deus para os seus filhos. Então, se nós pegamos 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 3 e o versículo 7, São Paulo vai dizer assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação. Está bem claro na palavra. Qual é a vontade de Deus? A gente reza todos os dias: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. E no versículo 7, São Paulo vai dizer: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para o que Deus nos chamou? Para a santidade. Então guarda isso no teu coração. Quem aqui quer ir para o céu? O que precisa para ir para o céu? Uma única coisa: a santidade. Para ir para o céu, na presença de Deus eternamente, precisa da santidade. A palavra de Deus, mais uma vez, em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Procurai a paz e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ir para o céu, ir para a eternidade no céu, porque a gente tem que fazer uma distinção aqui, né? Para a eternidade todo mundo vai, ninguém vai ficar eternamente aqui na terra, nessa vida. Para a eternidade todo mundo vai. Agora a questão é o endereço, né? Qual é o endereço que a gente vai para a eternidade? Só tem 2 endereços, né? Um deles ainda tem um estágio que a gente passa por ali, né, para purificar, que é o purgatório, e vai para o céu. O outro é escala direta, né? Ou melhor, sem escala, né? Vai direto para lá, que é o inferno, né? Então, para a eternidade junto de Deus, porque aí é ver Deus face a face, conviver durante toda a eternidade na presença de Deus, esse Deus que toda semana a gente está aqui louvando. Não é um grupo de louvor esse? Estamos nos preparando para aquilo que vamos fazer durante a eternidade: louvar a Deus, viver abrasado pelo seu amor infinito. Mas o que é necessário para ver a Deus, para viver com Deus durante toda a eternidade? É necessário santidade. Veja, essa palavra de Hebreus também é muito séria. Procurai a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então, se nós não formos santos, nós não veremos o Senhor. E se nós não formos santos nesta vida e não veremos o Senhor, para onde nós vamos depois dessa vida? Não restou nenhum outro lugar, a não ser o inferno. Alguém aqui quer ir para o inferno? Eu também não quero. Alguém quer que alguém da sua família vá para o inferno? E não devemos desejar isso para ninguém, né? Então o que nós temos que fazer? Buscar a santidade. Buscar a santidade. Luiz e Zélia
viveram então nesta cidade de Alençon. Alençon fica a mais ou menos 190 quilômetros de Paris. Lisieux também, mais ou menos a mesma distância de Paris. E entre Lisieux e Alençon tem apenas 90 quilômetros, é bem próximo. Então, quando você for a Lisieux, não deixe de visitar Alençon, tá bom? Porque é bem pertinho, né? É fácil ir de Lisieux a Alençon, né? Não é tão fácil ir do Brasil a Paris, mas se você chegar em Paris, anda um pouquinho, vai a Lisieux, depois mais 90 quilômetros. Quem viajou 9.000 quilômetros anda mais 190, anda mais 90, não tem problema nenhum, né? Mas só para você se localizar no mapa onde que está localizada a história deles. Aquela região é chamada Normandia, lá na França, mais ou menos assim, noroeste da França. Luís e Zélia, os dois vêm de família militar, receberam educação católica, e estamos falando do século XIX. No século XIX, bem como nos séculos anteriores, qual era a mentalidade? Quem queria ser santo ou santa se tornava o quê? Padre ou freira. E o resto? Ficava condenado ao matrimônio. Eles não diziam isso, mas parece que era um pouco isso, né? Mas aí vem Luís e Zélia, um casal, nos mostrar que é possível a santidade no matrimônio e na família. Mas por causa dessa mentalidade que havia naquela época, e Luís e Zélia desde novos desejavam ser santos. Eu tenho uma meta, Luís, ele vai dizer assim: tenho uma meta, a minha meta é amar a Deus de todo o meu coração. E Zélia, numa das suas cartas, ela escreve: eu quero ser santa. E vejam, Santa Teresinha seguiu esse caminho. Santa Teresinha escreveu: eu não quero ser santa pela metade. Ou seja, ela quer ser santa por inteiro, plenamente, né? Então eles tinham esse desejo desde novos, ser santo, ser santa. E por causa dessa mentalidade, o que eles fizeram? Os dois tentaram entrar na vida religiosa, mas graças a Deus não foram aceitos. Deus tinha outros planos para eles. Nesta cidade de Alençon, tem um rio que corta a cidade, chamado Rio Sarte. Tem várias pontes. E de solteiros, né? Luís morava num bairro de um lado do rio, e Zélia morava num bairro do outro lado do rio. Uma dessas pontes chama-se Ponte São Leonardo. Ficava muito próximo da igreja de São Leonardo, que existe lá até hoje. Zélia morava com seus pais, Luís também morava com seus pais. Zélia, para ajudar a família, abriu, por inspiração de Nossa Senhora, uma empresa familiar da renda chamada Ponto de Alençon, né? O Ponto de Alençon era uma renda muito delicada, famosa na França toda, apreciada pela alta sociedade de Paris principalmente, uma renda muito cara, porque era muito difícil de fabricar. Era necessário um curso de 3 anos, e Zélia fez esse curso, se especializou nessa renda, trabalhou muito, né? Então ela criou essa empresa familiar e trabalhava em casa. E Luís, na casa onde eles moravam, no andar térreo, funcionava a sua relojoaria. E numa primavera de 1858, nesta ponte São Leonardo, era abril de 1858, né? A primavera lá no hemisfério norte, em abril. De um lado vinha Zélia, do outro lado vinha Luís. Eles não se conheciam. A mãe de Luís conheceu Zélia no curso do Ponto de Alençon, mas não sabemos se ela comentou com Luís que conheceu uma moça, né? Bom partido, como se diz, né? Lá no curso. Talvez tenha comentado, talvez não, talvez tenha rezado apenas pelo futuro do seu filho, mas a mãe conhecia. Mas Luís e Zélia não se conheciam. Ali eles se cruzaram nessa ponte pela primeira vez.
E sob a inspiração desta mesma voz de Nossa Senhora, que disse para ela, faça o ponto de Alençon, quando ela pediu a Nossa Senhora ajuda, o que ela poderia fazer para ajudar a família. Então Nossa Senhora disse, faça o ponto de Alençon. Aí ela disse que essa mesma voz, quando ela cruzou com Luiz naquela ponte, disse no coração dela, foi ele que eu preparei para você. Foi ele que eu preparei para você. Bem romântico isso, né? Foi tão forte, que dali 3 meses, eles estavam se casando nessa igreja aqui. Nossa Senhora de Alençon, essa igreja. Aqui eles se casaram, aqui Teresinha foi batizada. Os outros filhos foram batizados numa outra igreja, Saint-Pierre de Montsort, São Pedro de Montsort, que foi a primeira igreja paroquial onde Luiz e Zélia foram morar na casa dele, lá onde funcionava a relojoaria. Mas essa igreja era a igreja paroquial onde Zélia morava com os seus pais. 3 meses. Então no dia, ou melhor, à meia-noite do dia 12 de julho para o dia 13, né, eles se casaram nessa igreja. A igreja determinou a data do dia 12 de julho para a festa litúrgica dos santos Luiz e Zélia Martin. 12 de julho, quando a gente celebra a festa litúrgica deles. Eles se casaram com esta mentalidade, queremos ser santos, mas ainda influenciado por aquela mentalidade daquela época, o que eles fizeram? De comum acordo, durante 10 meses, eles viveram sem nenhum tipo de relação sexual, viveram totalmente a castidade, porque buscavam de coração sincero a santidade. Esse desejo de santidade na vida de Luiz e Zélia é por causa da experiência do amor de Deus. Eles sabiam que Deus é amor, que Deus os amava, que enviou seu Filho Jesus Cristo para salvá-los, e eles então amavam a Deus. E a melhor resposta do amor de Deus na nossa vida é a santidade. É a melhor resposta. Alguém poderia falar, mas Ítalo, será que a melhor resposta de amor a Deus não seria o próprio amor? Mas a melhor forma de amar a Deus é buscando a santidade. E a gente vai entender isso quando Teresinha desenvolve, o padre destacou na missa, ela foi doutora da igreja. Ela foi canonizada e depois proclamada pelo Papa João Paulo II, que esse grupo leva o nome. Ela foi proclamada doutora da igreja por causa da sua doutrina, a doutrina da pequena via, da infância espiritual, que tem o DNA lá em Luiz e Zélia, essa doutrina espiritual. Aquilo que Teresinha ensinou, ela já vivia com os seus pais na casa dela. E ali então, como o próprio Papa Francisco escreveu recentemente o documento Gaudete et Exsultate sobre a santidade, ele vai dizer que o que é a santidade? A santidade consiste em fazer de forma extraordinária aquilo que é ordinário do cotidiano da vida. E Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia são conhecidos como os santos do ordinário, ou seja, do dia a dia. Santificar as coisas do dia a dia. Como é que a gente santifica as coisas comuns? Como é que eu posso santificar, por exemplo, lavar a louça, limpar a casa, cuidar das crianças, trocar uma fralda? Como que isso pode me levar à santidade? Se eu fizer estas coisas ordinárias, de forma extraordinária, eu estou trilhando o caminho da santidade. E o Papa Francisco vai dizer, e como nós podemos fazer as coisas ordinárias se tornarem extraordinárias? Porque a santidade não consiste em buscar coisas extraordinárias, não, é transformar o ordinário em extraordinário. Ele diz, usando até a fórmula de Teresinha, coloque amor em todas as coisas. Quando você coloca amor em todas as coisas, você transforma o ordinário, o comum, o cotidiano em extraordinário. Em extraordinário. Quando você coloca amor.
E assim foi na vida de Luiz e Zélia e de Teresinha. Porém, ajudados por um confessor, Luiz e Zélia consumam o matrimônio. Zélia, ela chega a escrever: quando começamos a ter os nossos filhos, vimos que a nossa vida foi feita para eles. Eles eram a nossa felicidade nessa terra. E quando eles já tinham 5 filhos, Zélia escreve: já temos 5, e não desistimos de ter outros 4 ou 5 filhos. E de fato tiveram 9 filhos. Passaram pela dor da perda de 4 filhos novinhos, 2 meninos e 2 meninas. 3 morreram com menos de 1 ano de idade, e Helena morreu com 5 anos de idade. Então imagina a dor desse casal de perder 4 filhos novinhos. Teresinha vai ser a caçula, né, das 5 filhas que ficaram, né? Maria, Paulina, Leônia, Celina e Teresinha. E Zélia ainda escreve: queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Olha que bonito isso, ter muitos filhos e educar para o céu. Educar para o céu não significa educar o filho alienado do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas é neste mundo, no dia a dia, nas ações do nosso cotidiano, é que nós vamos nos santificar. Educar os filhos para o céu significa educar os filhos nos valores da palavra de Deus, nos valores que a nossa Santa Igreja nos ensina. Isto é educar os filhos para o céu, nestes valores. Educar os filhos para o céu é colocar no coração deles o desejo pelo céu, o desejo por Deus, o desejo da santidade, o desejo da vida eterna com Deus. E as filhas, Celina vai escrever, as filhas também vão recordar isso. Nós ouvíamos os nossos pais frequentemente, não era só uma vez ou outra, frequentemente falar sobre a eternidade. O assunto de Luiz e Zélia, muito comum, era falar sobre a eternidade, era falar sobre o céu, sobre o desejo do céu. E esse desejo foi impresso no coração das filhas. As filhas desejavam o céu. O que os nossos filhos desejam hoje? Qual é o desejo que está no coração dos nossos filhos? O último iPhone? A viagem para Disney? Como disse o padre, citando Chiara Lubich dos Focolares, isso é muito pouco, é nada. Que desejos nós estamos imprimindo no coração dos nossos filhos? Que herança nós estamos deixando para os nossos filhos? Os primeiros a reconhecer, ou as primeiras a reconhecer a santidade de Luiz e Zélia foram as filhas. Foram as filhas. Teresinha, ela chama os pais de pais incomparáveis. E ela vai dizer: eu nasci numa terra santa, reconhecendo a santidade dos pais. Ou aquela famosa frase de Teresinha: o bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Elas reconheciam: nossos pais são muito mais dignos do céu do que da terra. Como quem diz, essa terra não merece os nossos pais, porque eles são santos. Eles sempre nos pareceram santos, vai dizer Paulina, lá no processo de beatificação de Santa Teresinha. Os nossos pais sempre nos pareceram santos. Então foi esta marca, esta lembrança, esta memória. Como que os nossos filhos, nossos netos vão se lembrar de nós? Como santos? Ou como o quê? Né? Como que era a busca? Porque para buscar a santidade no cotidiano, eles eram alimentados. Qual era o alimento de Luiz e Zélia? O que eles viviam? O que eles faziam para viver essa santidade? Havia entre eles, o casal, uma relação de amizade. A amizade é muito importante. Aliás, a amizade deveria vir antes do namoro, para que ela
fizesse parte do alicerce, do namoro, do noivado, do matrimônio, né? Eu escrevi um livro sobre namoro, né? Que é para os jovens, adolescentes, namorados, noivos também, para os pais, educadores. E eu digo isso porque vivi isso com a Rosana. Nós tivemos uma amizade muito profunda antes de começar a namorar. Éramos amigos. E hoje posso dizer, minha melhor amiga é a Rosana. E ela deve dizer a mesma coisa. Assim como Luiz e Zélia. Nós vamos ver, eu vou ler 2 ou 3 trechinhos de cartas deles, e a gente vai ver qual era essa amizade, o carinho, o respeito, a união que eles nutriam entre eles, o amor do casal. Aliás, já pego aqui. Logo na carta número 1 de Zélia, é uma carta que ela escreve para o seu irmão Isidoro, mas ela fala sobre Luiz nessa carta. Quando a gente liga, quando a gente manda uma mensagem para o irmão, para a cunhada, o que a gente fala do marido? O que a gente fala da esposa? Olha o que Zélia falou de Luiz. Sou muito feliz com ele. Ele torna a minha vida bem doce. É um homem santo o meu marido. Desejo um igual para todas as mulheres. Eis meu desejo para elas. Olha que bonito isto. Sou muito feliz com meu marido. Ele torna a minha vida mais doce. Ele é um santo homem. Eu desejo para todas as mulheres um como ele. Será que nós poderíamos dizer isso às mulheres dos seus maridos e os maridos das suas mulheres? Que bonito isto. Depois tem uma carta de Luiz para Zélia. Luiz gostava muito de viagens, ele fazia viagens de peregrinação ou de trabalho, tanto por conta das encomendas, porque depois ele teve que vender a relojoaria dele para ajudar Zélia na empresa dela, porque eles se casaram e continuaram com as suas empresas, mas Zélia trabalhava muito, tinha muita encomenda. Então Luiz vendeu a relojoaria dele para ajudar Zélia. Ele cuidava da contabilidade, cuidava dos pedidos, das encomendas. Então ele ia muitas vezes a Paris levar encomenda, buscar material, fazia peregrinações, Santuário Nossa Senhora das Vitórias, Imaculada Conceição e tantos outros santuários marianos, muitas caminhadas, quilômetros e quilômetros a pé, em jejum, para alcançar a conversão de algum amigo, a cura de uma filha, a cura de uma pessoa enferma. Enfim, Luiz gostava muito das viagens. Ela já não era muito de viagem, mas ele era, né? E numa dessas viagens, que talvez ele não pudesse chegar no dia que havia previsto, ele escreve assim para Zélia: querida amiga, começa aí o tratamento deles, né? Querida amiga, só poderei chegar a Alençon segunda-feira, o tempo me parece longo, tarda-me estar junto de ti. E no final da carta ele diz assim: abraço todas vós de coração, esperando a felicidade de ser reunido a vós, teu marido e verdadeiro amigo, que a ama por toda a vida. Olha que bonito isto, olha que bonito. Teu amigo, querida amiga, te amo por toda a vida. E na carta, essa foi a carta 2b, carta 108. Vamos pegar aqui, carta 108, Zélia escreve para Luiz: meu caro Luiz. Ela começa assim, né? Meu caro Luiz. Aí no finalzinho da carta, só esse trecho, né? Tarda-me muito estar perto de ti, meu querido Luiz. Eu te amo de todo o meu coração e sinto redobrar ainda mais minha afeição pela privação que sinto de tua presença. Para mim seria impossível viver afastada de ti. Eu te abraço e te amo. Olha que bonito isso. Zélia não via a hora de Luiz voltar para casa. Luiz também naquela carta manifesta isso: não vejo a hora de estar com vocês novamente. A saudade de voltar para casa. Muitas vezes falta isso nas famílias, a saudade de voltar para casa. Na minha adolescência, juventude, eu trabalhei durante 3 anos num bar do meu tio, lá no Ipiranga. Tinham 2 fábricas na frente do bar.
E o pessoal da fábrica dava lá a hora do almoço, já vinha correndo lá no balcão para já tomar a sua, né? No final do expediente, principalmente final de semana, mas durante a semana também, lá iam eles para o bar, jogar bilhar, jogar dominó, jogar baralho, ficar bebendo. E muitas vezes eu via meu tio fechando a porta do bar na sexta-feira à noite, e o pessoal ficava lá dentro até sábado de manhã. Passava a madrugada, do sábado para o domingo. Quantas vezes eu vi mulheres com criança no colo vindo de manhã, por exemplo, no sábado ou no domingo, o marido saiu com o pão para comprar, ou com o dinheiro para comprar o pão e não voltou, ficou lá no bar. Às vezes perdia parte do salário jogando a dinheiro, né? Então eu me recordo disso, aquelas pessoas que ficavam ali, não tem casa, tem, mas não quer voltar para casa. O que tem lá? Será que a casa é um inferno? Será que a família era um inferno? Ou será que essa pessoa tornava um inferno aquela casa, aquele lar? Então falta a saudade de voltar para casa, né? E como era a vida espiritual? Para ser santo você precisa buscar uma vida espiritual, se alimentar da presença de Deus. Luiz e Zélia, todos os dias às 5:30 da manhã, missa. Se alimentavam da Eucaristia, missa, Eucaristia, adoração. Luiz fazia adoração noturna, todo mês tinha lá a escala, ele escolhia, o primeiro a escolher o horário pior, que ninguém queria, estava lá Luiz, adoração de madrugada, adoração noturna. Oração e bênção em todas as refeições, não se comia sem antes rezar na casa dos Martã. Reconhecer que de Deus vem toda a providência, agradecer, louvar a Deus por tudo. Depois da janta, um momento da família, de ler a palavra de Deus, um livro de espiritualidade, um clássico de literatura, um livro da vida de santo, e rezar o terço aos pés da imagem de Nossa Senhora, toda a família reunida. No domingo a missa, logo pela manhã. À tarde eles retornavam à igreja para a oração das vésperas. Depois de colocar as crianças para dormir, ainda Luiz e Zélia reservavam um tempo para rezarem juntos. Depois de um dia intenso, acordavam cedo, trabalhavam muito. Você vai ver pelas cartas de Zélia, impressionante os escritos, como que ela trabalhava. Às vezes ela não dava nem conta, dormia tarde, ela mesma diz. Para escrever uma carta, às vezes ela acordava 4 da manhã, porque depois vinha o trabalho e não dava tempo. Então acordavam cedo, trabalhavam muito e dormiam tarde. Tem alguma coisa parecida com a nossa vida? Ou tem alguém aqui que acorda tarde, trabalha pouco e dorme cedo? Seria um sonho, né? Luiz e Zélia viviam como a gente e foram santos. A santidade deles é a santidade no cotidiano, é uma santidade profética, porque fala para nós hoje. Fala para nós hoje. E o tripé que sustentava a espiritualidade de Luiz e Zélia eram esses 3 elementos: soberania de Deus, né? Deus o primeiro a ser servido, era o grande lema da família. Deus o primeiro a ser servido, soberania de Deus. Eles diziam tudo para a maior glória de Deus, né? Confiança na sua providência. E providência não é somente aquilo que é do campo material e financeiro. Providência é tudo aquilo que o bom Deus tem para nós e concede para nós, seus filhos. Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para nós em todos os campos. Todos os campos. Confiança na providência e abandono à sua vontade. Abandonar-se completamente à vontade de Deus. Luiz, escrevendo para suas filhas, Zélia também, vão dizer a mesma coisa. Minhas queridas filhinhas, o mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante na vida, fazer a vontade de Deus. E no início eu disse qual é a vontade de Deus? A nossa
santificação. Porque quem não for santo não vai ver a Deus. Então, soberania de Deus, confiança na providência e abandono à sua vontade. Está aqui o programa espiritual de Luiz e Zélia. Foi através desse programa espiritual que eles se tornaram santos. A missa em primeiro lugar, Eucaristia em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Além de assim, uma generosidade, né? Nossos pais eram extremamente generosos, tinham corações generosos, ajudavam os pobres. Com certeza hoje eles seriam apaixonados pela Missão Belém. Apaixonados pela Missão Belém. Não tinha um pobre que chegava na casa deles que encontrasse a porta fechada. Se Luiz encontrasse um pela rua, ele levava para casa. Eles davam um sapato novo, uma roupa nova, uma sopa quente, um banho. E ainda davam dinheiro para a pessoa ir embora. Se não tivesse onde a pessoa ficar, Luiz fazia de tudo para tentar arrumar um abrigo para essa pessoa. Luiz visitava muito um casebre muito pobre e ninguém sabia o que Luiz fazia ali. Depois descobriram, era uma pobre viúva que não tinha condições de se manter. Luiz ia lá e ajudava, levava mantimentos, dava dinheiro. Certa vez na estação de trem, tem uma estação lá uns 500 metros da casa deles, tanto lá em Lisieux ou em Alençon, é possível visitar as casas. Tem um vídeo meu no YouTube, procura lá, Casa Natal de Santa Terezinha. É um vídeo que eu e a Rosana gravamos lá na casa deles em Alençon, para você conhecer um pouco. A gente mostra o quarto onde Terezinha nasceu, que era o quarto deles, onde Zélia morreu. No mesmo quarto que Terezinha nasceu, Zélia morreu. E a gente fala um pouco sobre eles. E ali então, essa casa era uma casa de acolhida dos pobres. Sempre as portas abertas. Na estação de trem, Luiz encontrou um pobre epilético. Estava lá mendigando para pedir ajuda para comprar passagem de trem. Ninguém ligava para aquele pobre ali. O que Luiz fez? Luiz tirou o próprio chapéu dele e saiu na estação de trem esmolando, pedindo esmola para aquele pobre. Juntou o dinheiro, comprou a passagem e pôs aquele pobre epilético no trem. Era assim, a vida deles era assim, sempre ajudando os mais necessitados. O grande modelo de santidade na família é a Sagrada Família de Nazaré. É José e Maria. Mas quando nós olhamos para Luiz e Zélia, José e Maria foram o modelo deles. Eles eram muito devotos de José e Maria. Era o modelo deles. Então, quando a gente chega perto deles, eles nos ajudam a viver esse modelo. É o que nós vamos rezar hoje. Quero rezar com vocês aqui diante das relíquias. Depois, ao final do grupo, quem quiser se aproximar para fazer a sua veneração, pode fazer a sua foto também aqui, né? Ao final do grupo, fica à vontade, para receber essa graça especial que Deus reservou para nós hoje. Quantos testemunhos nós já recebemos de pessoas que alcançaram graças na presença das relíquias ou rezando a novena de Luiz e Zélia. Nós começamos a conhecê-los em 2007, 2008, começamos a divulgá-los pelo Brasil. Em 2009 oficializamos, eles são baluartes da nossa comunidade. 2010 ganhamos as primeiras relíquias que estão presentes em todas as casas da comunidade. E são relíquias peregrinas para visitar as famílias, visitar os grupos, visitar os enfermos. Quantas graças nós já ouvimos. Casais que não podiam ter filhos de jeito nenhum, hoje tem testemunhos. Um casal da nossa comunidade está com um casalzinho de gêmeos. Já tem aí acho que 8 anos, né? 6, 7 anos. Um casal de uma comunidade amiga nossa lá da Pantocrato, lá de Campinas. Não podiam ter filhos de jeito nenhum. Hoje já tem 3. Uma pessoa que era da nossa comunidade em Rio Preto, estava grávida da Mariana, o 3º filho,
E no parto o médico cometeu um erro gravíssimo e escondeu. Ele perfurou a bexiga dela e escondeu. E a Solange passou muito mal. Ela foi para casa, deram alta para ela, mas a barriga grande, como se estivesse grávida. Voltou para o hospital quase morta, passando muito mal. O hospital tentou encobrir o erro do médico, disse: não, você não teve internada aqui não. Olha a história. E aí o marido ameaçou chamar a TV da cidade, isso foi em Rio Preto. E aí o diretor do hospital veio, internaram ela, uma médica, aí nós mandamos deixar com ela uma relíquiazinha de Luiz e Zélia, um santinho com um tecido que tocou nas relíquias. E ela rezava aquela oração. E a médica perguntou para ela ainda: moça, você está rezando? E a médica ainda debochou, falou: não adianta rezar, eu não acredito em Deus. Ainda debochou dela, ela passando muito mal. A médica precisava fazer um procedimento, tiraram 20 litros de urina do abdômen dela. Ela perdeu o peritônio, né, que é uma espécie de tela, né, que protege os órgãos, perdeu, porque a urina queimou tudo ali. Ela estava praticamente morta. E a médica falou, depois do procedimento, avisou a mãe que ia ficar com ela no quarto. Durante a madrugada os enfermeiros vão vir muitas vezes aqui para trocar esse curativo, porque vai vazar muito. E a médica foi embora. No dia seguinte a médica volta, vai examiná-la e pergunta: vocês mexeram aqui? Não, não mexeu. Os enfermeiros mexeram? Não, não mexeram. Não aconteceu nada. E a médica foi ver e disse: ela estava curada. Não aconteceu nada daquilo que a médica falou. E a médica disse para ela assim: Solange, eu não acreditava em Deus. Você viu, eu te disse. Mas todos os enfermos desse hospital precisam conhecer os santos que você estava rezando. Porque eu fui embora para casa com 30 anos de médica. Nunca vi alguém como você ficar viva. Eu fui para casa com a certeza que você morreria nessa madrugada. E eu voltei hoje para assinar o seu atestado de óbito. E agora eu vou assinar a sua alta. Todo mundo tem que conhecer esses santos que você estava rezando. Então é assim, muitos testemunhos. Qual é a graça especial que hoje você quer alcançar com a intercessão de Luiz e Zélia? Vamos ficar em pé, olhando aqui para as relíquias, com muita fé. Apresentar diante de Deus a graça que você necessita. É a conversão do seu marido, da sua esposa, de algum filho que está perdido, dos seus pais. É alguém que precisa de uma cura milagrosa. Algum enfermo, alguém que vai passar por alguma cirurgia, desemprego, enfim, relacionamento, matrimônio. Acompanhe essa oração com esta fé de que Luiz e Zélia estão apresentando a Deus os nossos pedidos. Santos Luiz e Zélia Martã, após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor à vocação matrimonial. Vós que sois pais incomparáveis, como nos fala vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus. Felizes pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa. Não deu tempo de falar de Leônia, mas Leônia, as outras irmãs todas com Teresinha foram para o Carmelo. Leônia foi para a Visitação, o Mosteiro da Visitação. Leônia é conhecida como a filha difícil. Ela era muito difícil, um temperamento difícil. Zélia, numa carta, chega a escrever assim: eu não sei mais o que fazer com essa menina, mas eu sei que Deus pode mudá-la, e eu tenho certeza que Ele vai fazer isto. E Luiz e Zélia rezavam por Leônia, acreditavam em Leônia, reconheciam o coração bom de Leônia. E Leônia mudou.
transformou a sua vida, entrou na vida religiosa, morreu santamente, o corpo dela está incorrupto e foi aberto o processo de beatificação dela. Já está em Roma o processo dela, inclusive tem milagres sendo analisado no Brasil. E Leônia tem sido invocada pelos pais que têm filhos difíceis. Então mais uma filha desse casal santo vai para os altares ao lado deles. Então pais de Leônia, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas sobre a montanha do Carmelo, e de outras 4 crianças retiradas da vossa afeição em tenra idade: Helena, José, João Batista e Melanie Teresa. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com vossa vida familiar na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes concretamente vossa vida cotidiana através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. Atendei nossa oração e o nosso pedido. Nesse pequeno instante de silêncio, faça o seu pedido. E intercedeis em nosso favor, junto a Deus Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Santos Luís e Zélia Martã, rogai por nós. Amém.